Enganosa é a beleza, e vã, totalmente vã, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, e é sempre uma alegria ter a sua audiência, ter a sua companhia e de forma mais especial ainda, neste mês que estamos comemorando 3 anos de Tarde das Mulheres. Aqui nós temos estudos voltados ao público feminino, mas não qualquer tipo de estudo, verdades bíblicas, que certamente tem servido de edificação, de crescimento, tem amoldado o nosso caráter. E esse público feminino é dos mais variados. Nós temos moças solteiras, nós temos mulheres casadas, nós temos mãezinhas recentes, nós temos viúvas, nós temos mulheres divorciadas, enfim, aqui é o seu cantinho, é o seu lugar. Então, desde já, receba as boas-vindas e a gratidão ao nosso Deus pela companhia de cada uma de vocês semanalmente. Você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal IPB Canoas, dá o seu likezinho, o seu joinha aí, para que nós possamos assim alcançar ainda mais famílias e ter uma audiência ainda maior para a glória do nosso Deus. Quero, como sempre, incentivar cada um de vocês a ter uma caminhada bíblica e diária com o nosso Pai. A grande maioria de vocês já adquiriu essa riqueza aqui, que é a palavra de Deus, a Bíblia, onde você tem um plano diário para leitura de toda ela. E com a explicação, essa é a grande novidade, né? Letra gigante, mais uma explicação diária de cada capítulo da Bíblia com uma mensagem sempre cristocêntrica. Todas essas mensagens apontam para Cristo. Então você não pode deixar de adquirir a sua. Adquira já a sua e também presenteie aquela pessoa que você ama. Se você já tem, está na hora de você fazer o seu pedido e nós teremos a grata satisfação de encaminhar para você. Pode deixar um recadinho aí pelo nosso WhatsApp 051 981 11 9571. E olha aqui que novidade maravilhosa, já temos muitas de vocês inscritas, nós temos um convite mais que especial. A Tarde das Mulheres tem contribuído para o fortalecimento da família. Por fortalecimento da família, por que, Cíntia, se a Tarde é das Mulheres? Porque se você se fortalecer, você vai ter condições de fortalecer toda a sua casa. E aí, o que é que a gente faz, além dos estudos que a gente já tem, além da caminhada bíblica, que é maravilhosa, diária? Nós queremos ter um final de semana intensivo, mas sem cansaço, porque vai ter lazer, vai ter descanso. Sabe aonde? Na Serra Gaúcha. Você já parou para pensar? De conhecer a Serra Gaúcha, não apenas você e o seu esposo, mas se quiser vir só o casal também, ó, vai ser muito bem-vindo. Cabe sim vocês, está dentro do nosso público-alvo. Você que é solteira, você que é viúva, você que quer trazer os filhos, temos um recanto da família para você dos dias 14 a 16 de abril. Faça já a sua inscrição. Ainda dá tempo de você se organizar, vir comemorar o seu aniversário de casamento, vir comemorar o seu aniversário normal aí, que Deus vai lhe dar de data de aniversário. Temos alguns já nesse caso aqui, já se encaixam nessa questão de vir comemorar mais um ano de vida. Enfim, esteja conosco. Também pode fazer contato para maiores informações, 051 971. Maiores informações pelo contato 051 981 11 9571. Nós aguardaremos por você e teremos um tempo de comunhão, um passeio delicioso que você vai poder ir nas fábricas de chocolate, de calçados, vai ser uma riqueza de final de semana, fora que teremos edificação através da palavra de Deus. Teremos alguns momentos onde pararemos e ouviremos a exposição com temas relacionados à família. Então você é o nosso convidado especial. E a Tarde das Mulheres também já se encontra aí no Instagram, depois você pode dar uma olhadinha lá, pode curtir, pode compartilhar alguns reels que nós temos lá referente a
tantas séries que nós já temos desenvolvido. Então temos muitas novidades, não é verdade? Afinal de contas já são 3 anos, o mês de março é tempo de comemorar e você faz parte dessa história. Então um recadinho aí para você. Encaminhe, se você desejar, um vídeo de mais ou menos 1 minuto com boa resolução. Sua mesmo, você, olha, eu sou Cíntia, moro em Canoas, Rio Grande do Sul, tenho 45 anos, tenho acompanhado a Tarde das Mulheres e gostaria de agradecer. E aí você vai citar a sua gratidão, o porquê, o que é que isso tem mudado a sua vida, como que a Tarde das Mulheres tem contribuído com o seu crescimento. Não importa a sua idade, eu vou aguardar com expectativa o seu vídeo. Você tem pouco tempo, mas você pode me encaminhar aí através desse mesmo número, 051 9 8111 9571. Certo? Bem certinho aí, conseguimos já passar alguns recadinhos importantes que vai poder ajudar cada um de vocês. E hoje, de forma muito especial, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, o parabéns para você é sempre dobrado. E na tarde de hoje, mais ainda. Agora eu queria perguntar para você, você sabe quando tudo começou? Tarde das Mulheres também é cultura. Você sabe de onde veio? O porquê que nós comemoramos na data de hoje? Eu gostaria de ler um pequeno texto, feito pelo nosso querido pastor, reverendo Daniel Alves, nossa gratidão a ele, que é o meu esposo, inclusive, que tem sido o diretor, aquele que me ajuda em todas as situações em relação à Tarde das Mulheres. É uma parceria que nós dois, que tem sido muito boa, né, Dani, de companhia, tem sido muito enriquecedora servir junto ao Senhor contigo. E gostaria já de antemão de agradecer a Deus por esse texto que você nos permite compartilhar com todas as mulheres aqui do nosso amado Brasil. Então fique atenta aí, porque quando alguém disser assim, mas por que o dia 8 de março? Então vamos lá, presta atenção que nós vamos agora conhecer. No dia 8 de março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica lá em Nova York entraram em greve, ocupando a fábrica para reivindicarem a redução de um horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Estas operárias, que nas suas 16 horas recebiam menos de 1/3 do salário dos homens, foram fechadas na fábrica, onde, entretanto, se declarara um incêndio e cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizadas lá na Dinamarca, foi decidido então, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o dia 8 de março com o Dia Internacional da Mulher. Precisamos sim atentar para o papel e a dignidade da mulher, conscientizando o mundo do seu valor, seu lugar na sociedade, tirando de sob seus ombros a carga do preconceito e da humilhação. Por outro lado, ao contrário do que os grupos feministas têm feito ao hipervalorizar a figura da mulher, reafirmamos a sua singularidade dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Ela foi criada à imagem de Deus. Aqui está o seu verdadeiro valor. Comemoramos o Dia Internacional da Mulher, externando a nossa mais profícua gratidão diante de Deus pela existência das mulheres em nossa vida. No trabalho fora ou em casa, com os filhos ou marido, na escola ou na rua, no trânsito a pé, sua presença é impactante e deixa marcas na vida daqueles que contigo lidam. Seu toque feminino faz toda a diferença e sem ele, certamente, viveríamos incompletos. O que seria de nós sem as mulheres? Elas são observadoras, percebem os mínimos detalhes. Elas são sensíveis, se agradam com pequenas demonstrações de amor. Elas são amigas, estão conosco quando ninguém mais está. Elas são guerreiras, mesmo sofrendo, continuam muitas vezes a trabalhar. A vocês, mulheres, todo o carinho e respeito que lhes é devido. O que seria de nós
sem vocês, mulheres. Nosso desejo é que vocês sirvam sempre de sustentação, auxílio e exemplo a todos quantos desejam aprender o sublime caminho da fraternidade e do amor de Deus, andando nos passos daquelas que têm abdicado de suas vidas para servirem como auxiliadoras na obra de expansão do reino de Deus. A vocês, mulheres, a nossa profícua gratidão. Aqui segue então o texto do reverendo Daniel Alves, que deixa para todas vocês, nesse dia mais que especial, um feliz Dia Internacional da Mulher. E o nosso desejo é que, de fato, cada uma de nós estejamos atentas e nos adequando aos ditames da Palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia, a Sagrada Escritura, nada mais é do que o conselho de um pai sábio que quer ver cada uma de nós, mulheres, suas filhas, sendo bem-sucedidas. Então vamos lá? Vamos para a Palavra de Deus? Vamos ver o que é que nós vamos ouvir dessa maravilhosa palavra hoje. Hoje a nossa série Resolução de Conflitos está encerrando. Nós tivemos aí mais de 15 temas relacionados a esta maravilhosa série, que foi fundamentada, baseada no próprio livro que recebe esse nome aí, Resolução de Conflitos, né? Do Lou Priolo, que serviu de edificação. E se você está chegando agora, você não se preocupa, porque existe uma playlist aí no nosso canal, IPB Canoas, o canal da nossa Igreja Presbiteriana de Canoas aqui, que nos foi cedido bondosamente pelo nosso pastor e conselho para divulgarmos, né, esses estudos para a Tarde das Mulheres. Então aí você tem uma playlist sobre cada uma das séries. E nessa que estamos encerrando hoje, Resolução de Conflitos, nós vamos estudar o último tema dela. Qual é, Cíntia? Ajudando a quem não consegue resolver sozinho. Existem conflitos, conforme a gente já citou anteriormente, que a gente consegue resolver sozinha. Claro, todos eles sempre, não é, com o auxílio do nosso maravilhoso Deus. Mas humanamente falando, a gente consegue resolver sozinha. Mas eu sei que existem conflitos que a gente não consegue resolver sozinha. E o que fazer? Se desesperar? A gente já viu inclusive aí um dos temas, né? Como é que esse conflito muitas vezes se dá, quais são as formas, né, que ele se apresenta, principalmente quando a gente trata ali de um dos temas aí que tem nessa série, a ladeira escorregadia, que é normalmente as reações que cada uma de nós ou toda a humanidade segue em relação a quando o conflito chega, né, que seria sempre, o ideal seria as relações bíblicas e pacíficas, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente tem reações de fuga e às vezes a gente tem reações de ataque. Dependendo da personalidade de cada um, a gente vai descambar a ladeira abaixo para um lado ou para o outro. Mas se você não ouviu esse tema dentro dessa série, depois você procura lá o tema A Ladeira Escorregadia, que é baseado em estudos, né, de vários anos, as principais reações quando os conflitos chegam. E não se esqueça que a nossa intenção, o nosso papel e a nossa função deve ser exatamente o tipo de reação bíblica, que é o quê? A de pacificação, que fica lá no topo da ladeira, não descamba nem para um lado e nem para o outro, né? Pois bem, hoje então eu queria trazer como ilustração bíblica para você, queria que você abrisse aí o texto em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 7, e nós vamos ilustrar nessa questão aí de apoio, né, que foi necessário, a vida de duas mulheres. Vamos lá, vamos abrir. Você sabe quais são? Filipenses, deixa-me abrir a minha aqui também, enquanto você abrir a sua. Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 7. Nos diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor.
A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui, querida, nós temos o exemplo de duas mulheres que não conseguiram resolver um conflito sozinha. Então eu queria trazer um pequeno pano de fundo para vocês. Quem são, Cíntia, essas mulheres aí? Parece que um era você? Não, parece o nome, mas não era eu não. Não é Cíntia, é Sintique. É Evódia e Sintique. Embora o texto não apresente assim muitas informações sobre as personagens, exatamente essas, né? Evódia e Sintique, nós podemos concluir, sem nenhuma dúvida, que a natureza do problema entre elas era um conflito relacional, certo? Não era conflito teológico, que tem muita mulher que tem muita confusão na cabeça. Fala em nome de Deus, mas não sabe quem é esse Deus. Ou às vezes acha que conhece esse Deus, mas vive como se não conhecesse. Vive como que uma esquizofrenia espiritual, né? No caso aqui de Evódia e Sintique, minha querida, não era esse o caso. É certo que a natureza do problema ou do conflito delas era relacional. Por quê? Porque elas não estavam conseguindo, o texto nos diz aqui de forma mais clara, pensar na mesma direção, digamos assim, né? É como se uma quisesse fazer uma coisa e a outra quisesse fazer outra. E isso traz problema? Claro que traz. Daí é tanto que o apóstolo Paulo aqui diz assim, ó, eu vou pedir para que vocês pensem concordemente. Você conhece alguma mulher? Não tenho dúvida que elas duas eram mulheres cristãs. Não tenho dúvida. Aliás, é certo que Paulo diz assim, ó, no versículo 3, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então aqui é a situação de duas mulheres cristãs que não estavam se bicando. Você conhece alguma mulher assim? Ai, Cíntia, sou eu. Não, eu acredito que não é você. Ou é você? Bom, se for, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa tarde, para que você compreenda que nós não fomos feitas para criar conflitos, mas para resolver os conflitos, ou pelo menos ser instrumentos de Deus, inclusive para ajudar outras mulheres a solucionar totalmente os seus conflitos. Então veja, ao que tudo indica ali, ou ao que tudo nos indica, a igreja de Filipos, né, porque esse texto está exatamente em Filipenses, era desde o seu nascedouro uma igreja formada por sua maioria, ou por sua grande maioria, de mulheres, né? E dentre elas, obviamente, estava ali Evódia e Sintique, embora a gente saiba, porque no decorrer do livro aqui a gente vai ver, que já existisse sim no meio delas homens também, que lideravam a igreja. Inclusive diáconos e presbíteros, que são os dois oficiais que a Bíblia nos autoriza a ter, não é? Depois você pode conferir aí quando você tiver um tempinho, você pode ler todo esse maravilhoso livro aí de Filipenses, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua caminhada bíblica, né? Então, Evódia e Sintique, que elas deveriam ser, sim, também não temos dúvida, que elas eram e deveriam ser duas líderes. Eu não sei se elas eram líderes das sociedades internas, a gente não sabe que tipo de liderança elas exerciam. O texto não é claro em relação a isso, e também isso não vai fazer diferença aqui para a nossa Tarde das Mulheres, para o nosso estudo, muito menos para as aplicações que Deus há de trazer ao nosso coração, né? Contudo, não temos dúvida que elas eram, sim, duas líderes. Só que elas não estavam se entendendo. O texto deixa claro. E Paulo, né, meninas, com tanta coisa para fazer, você imagina duas mulheres, duas líderes, dando trabalho para aquele líder espiritual do calibre de Paulo, que sim, deveriam dar seguimento ali ao auxílio que elas já vinham dando, mas elas não estavam conseguindo resolver sozinhas, ou pelo menos caminhar na mesma direção, o conflito que as duas tinham. Então veja,
Paulo precisou, primeiramente, ele deixou claro que elas não eram ímpias, eu volto a reforçar, elas, inclusive, eram ajudadoras de Paulo na expansão do Evangelho. Isso é a informação que a gente tem baseado no texto. Outra informação que a gente tem, elas eram cristãs, isso também o texto não deixa dúvida, só que elas não estavam conseguindo resolver sozinha aquele conflito. Então, por isso que o nosso tema hoje é ajudando a quem não consegue resolver sozinha. Porque, às vezes, nós, mulheres cristãs, entramos em alguns conflitos, ou alguns conflitos são criados e nos colocam dentro, em que a gente não consegue resolver sozinha. E o que fazer? Então, esse texto vai nos trazer algumas diretrizes para que, quando isso acontecer, ou se já estiver acontecendo, você não desistir de resolver, mas saber, de fato, o que fazer. Então, Paulo já começa aqui dizendo assim, ó, ele indicou alguém. O texto também não deixa claro quem era essa pessoa. Os estudiosos levantam várias hipóteses de vários possíveis nomes, mas isso também aqui não vai fazer diferença para o nosso estudo. A certeza é que nós não temos convicção de quem era, mas ele indicou alguém para auxiliar, fazendo o quê? Uma mediação entre o conflito. E Paulo reforça, e eu volto a repetir mais uma vez, ele informa de que aquelas irmãs, elas não eram duas crentes problemáticas e ímpias, mas duas líderes que juntas se esforçaram com ele no Evangelho, inclusive ao lado de crentes genuínos, inclusive ele cita também aqui como Clemente, mas que não estavam conseguindo resolver o conflito. E neste momento estava sendo um problema, inclusive, para a própria vida de Paulo. Mas Paulo, com aquele coração pastoral, né, de cuidado com as suas ovelhas, ele não desiste das pessoas. Afinal de contas, você também não deve desistir das pessoas. Você que é mulher, você que faz parte de alguma liderança. Tem pessoas que têm um ditado popular que diz assim, onde tem gente, tem problema, não é? Ah, gente do céu. É uma verdade? É. Mas você não pode esquecer da outra, né? Onde tem pessoas, nós também encontramos soluções. Onde tem pessoas, nós não podemos desistir delas. Então, se nós somos mulheres cristãs e queremos que os conflitos a cada dia, esse é o nosso desejo, sejam exterminados, nós precisamos lembrar, sim, dessas verdades, né? Então, baseado nesse pano de fundo aqui, eu gostaria de deixar algumas aplicações práticas para a sua vida e para a minha vida. A primeira delas é o quê? Paulo percebe que, devido ao desgaste ali já existente entre as duas irmãs, seria necessário uma ajuda externa e solicita a ajuda do seu companheiro de jugo para que sirva de mediador ou moderador. Paulo, antes da gente falar sobre as aplicações, as aplicações práticas, desculpe, Paulo nos traz algumas soluções. Ele mesmo traz a solução do conflito. A primeira foi essa daí, que não deveria aquelas duas irmãzinhas, líderes, estar se desgastando. E aí ele diz, eu vou chamar aqui uma pessoa que eu tenho confiança, que vai ser um conselheiro, que vai poder mediar, porque Paulo está fazendo outras coisas, não conseguiria naquele momento parar para auxiliá-las, mas ele fez o diagnóstico do problema e ele tinha companheiros fiéis que serviam de instrumentos de Deus e mediador para esta solução, digamos assim, né? Outra solução, porém, o principal apontamento para a solução do conflito é indicado pelo próprio Paulo, dizendo assim, eu preciso que vocês pensem concordemente no Senhor. Ou seja, concordem uma com a outra pelo fato de pertencerem a Cristo. Ainda que nós tenhamos opiniões diversificadas, né? Porque Cristo não deve ser a causa de estar dividindo mulher nenhuma. E nem muito menos criando conflito nenhum. Então, entender esta verdade fundamental e teológica seria, sim, antes das aplicações práticas aqui, a principal fonte de solução desse problema relacional. Deu para pegar aí a ideia? Então, enquanto eu estou falando,
Eu queria que você pensasse na sua vida. E pensasse assim, será que eu não estou com algum tipo de conflito que eu não estou conseguindo resolver sozinha? Ou, será que eu não estou pensando concordemente na igreja local onde eu estou, ou na família, ou no trabalho? Quando eu falo concordemente, o contexto aqui é bíblico, o contexto aqui era de líderes que estavam fazendo algum tipo de serviço na casa do Senhor, né? Então a gente precisa se autoavaliar. E depois que a gente faz essa autoavaliação, a gente precisa pensar como que a gente pode ajudar, ou como que a gente pode ser uma pacificadora, uma mediadora, um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Então, baseado nesse texto aqui, eu gostaria de deixar 3 aplicações práticas aí para você. Primeira, nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Essa é a primeira aplicação. Como assim, Cíntia? Pensar com a mente de Cristo. A mente é minha, eu penso como eu quero. Nina, não. Se você já teve e já ouviu o chamado irresistível de Deus sobre a sua vida, você deve pensar com a mente de Cristo. E eu vou deixar um texto para você, baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Seja de conformidade à sua mente, para que vocês possam saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abra aí sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo 12. Eu vou abrir a minha aqui também, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Você marcou aí? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que você tem que pensar. Bom, hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de mente você tem desenvolvido? Ah, Cíntia, não, a minha mente é de boa, a minha mente glorifica a Deus. Será que é? Será que é? Qual será ou qual é o padrão que você tem alcançado? Certamente no dia de hoje mesmo você vai receber muitas mensagens com a hipervalorização da mulher, com a linha, ideologia feminista por aí. Eu queria que você pensasse, porque às vezes você diz assim, não, mas eu não sou uma mulher, eu não tenho as ideias, eu não tenho essa ideologia feminista, mas às vezes você age como se fosse. Presta bem atenção, você sabe qual é o seu verdadeiro valor? O nosso verdadeiro valor está na pessoa de Cristo Jesus. Então você que é mulher, não adianta você procurar valor próprio lá fora. A nossa suficiência está em Cristo. Ele nos amou, Ele nos valorizou. E nós temos vários relatos bíblicos, do Antigo até o Novo Testamento, de que Deus sempre valorizou a mulher. Ele me amou e Ele nos amou quando nós não tínhamos e ainda não temos nada de bom para oferecer. Isso nos dá segurança, isso é graça de Deus. Isso aqui é algo que me deixa segura. Por quê? Porque se eu cair, se eu errar, que todas nós estamos sujeitas, eu vou continuar crendo de que Ele continuará me amando. Porque Ele não me amou porque Ele viu coisas boas em mim. Ele me amou porque Ele resolveu me amar. E isso me garante uma segurança, isso me traz conforto. Contudo, eu não quero que você, amada mulher que diz que já conhece a Jesus, viva pecando. Nós somos pecadoras, mas somos redimidas. Então a nossa mente deve ser não conforme os ditames desse mundo, mas uma mente que glorifica a Deus. Uma mente que passa a ser a mente de Cristo, amoldada. Todo o meu ser, toda a minha vida
pelo caráter cristão. Então, as medidas, talvez você pergunte, quais seriam, Cíntia, então, as medidas de uma bela mulher? Quero que você tome nota aí, por conta do nosso tempo, eu não vou conseguir ler todos os versículos, mas eu quero que você tome nota aí, alguns versículos que eu vou te passar, já que a gente está falando que a primeira aplicação é exatamente essa, pensar com a mente de Cristo, e quando a gente fala de mulher, tem tudo a ver com beleza, com embelezamento, com não ser feminista, mas ser feminina, ser delicada, coisas que só as mulheres de fato sabem e têm o privilégio de ter. Porque estão tão preocupadas de quererem imitar os homens, se igualar aos homens e mais, ultrapassar os homens, competir com os homens, que infelizmente estamos vivendo uma geração de mulheres extremamente cansadas porque não estão desenvolvendo o seu papel bíblico. Você anda ou não anda cansada? Talvez você que esteja aí saiba disso. Não adianta, nós não nascemos para competir, nós não nascemos para nos tornar maior. Opa! Olha um acidentezinho aqui, nos tornar maiores, mas nós nascemos para continuar caminhando juntos. E essa palavra que está extremamente desgastada, chamada submissão, ou ser auxiliadora, mas que é bíblica, não nos diminui em nada. Submissão, estamos caminhando juntos, nós caminhamos juntos. Deus nos fez com papéis diferentes, nenhum maior nem menor que o outro. Simplesmente papéis diferentes. E o nosso papel é sermos auxiliadoras idôneas, é sermos submissas sim ao nosso marido. Isso nos traz um grande fortalecimento familiar dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, na igreja, onde quer que a gente esteja. Por que eu estou falando isso? Porque esse sim é um padrão de beleza de Cristo. É pensar como Cristo pensa, né? Depois você pode ler ali Efésios, capítulo 4, versículo 13. A mente, ela se esforça para agradar a Deus e não ao mundo. Texto base para você, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Como é a sua mente? Como que você tem agido? Afinal de contas, a nossa mente é o centro do comando. As minhas mãos vão fazer aquilo que a minha mente está pensando. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha, você não deve esquecer disso. Você precisa cuidar da sua mente. Você não precisa entrar nessa loucura dos dias de hoje, tentando competir com os homens. Nina, não. Sejamos femininas. E aí você diz, mas Cíntia, então qual seria a medida, já que a gente está no Dia da Mulher, da beleza de uma mulher? Primeiro, né? Mente, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com esse mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo. Ah, todo mundo está se vestindo assim. Ah, todo mundo está falando assim. Para eu ser aceita, querida, você já foi aceita na pessoa de Cristo Jesus. Se você já tem Cristo Jesus, você é a mulher mais feliz. Não precisa alguém dizer para você, feliz Dia Internacional da Mulher. Todos os dias você vai ter essa alegria, essa felicidade na pessoa de Cristo. Mas nós que somos mulheres, nós gostamos sim de cuidar da beleza, né? E isso não tem nada de errado e não é pecaminoso. O pecaminoso é quando a gente faz com que isso se torne o Deus ou a essência da nossa vida, que não é o caso de nenhuma de vocês, né? Então veja, a mente deve sim ser amoldada ao caráter de Cristo e a partir da mente eu queria citar aqui algumas partes do nosso corpo feminino e com algumas referências bíblicas para que você tomasse nota e depois com calma você lesse cada um dos textos, porque eu quero deixar as medidas de uma bela mulher, certo? Então mente, Romanos 12, 2, se esforce para agradar a Deus e não ao mundo. E como é que vai ser o meu cabelo? O seu cabelo vai ser sempre bem cuidado, assim como os seus pensamentos. Depois você leia lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra Deus, levando cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. Referência aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ainda passamos a lhes dizer como devem ser as medidas de uma mulher bela, né? Ou de uma bela mulher. E os ouvidos dessa bela mulher? Como que deve ser? Atentos à palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28. E os ombros dessa mulher devem ser humildes. Não julga os outros com soberba. Romanos capítulo 2, versículo 3. E os olhos desta mulher? E os olhos devem ser brilhantes e fixos na pessoa de Cristo Jesus.
Hebreus capítulo 2, verso 2. E a boca dessa mulher, qual é a medida, né? Da beleza, de fato, de uma mulher que pensa como Cristo. A boca fala com sabedoria e prudência. Provérbios, capítulo 31, versículo 24. É assim que você fala? Com sabedoria e prudência. Siga o exemplo dessa belíssima mulher, mulher virtuosa de Provérbios 31. Aliás, tem uma série inteirinha aí na playlist, Bela aos Olhos de Deus, que nada mais é do que a exposição de todo esse capítulo aí, Provérbios 31. E o coração dessa mulher que pensa como Cristo, como deve ser? Puro, para não pecar contra Deus. E a gente sabe que somente pela graça de Deus a gente vai conseguir. Depois você vê lá o que é que o salmista nos diz, o Salmo 91, verso 11. E as mãos dessa mulher, como deve ser, Cíntia? Qual é a medida, né, para eu me tornar uma mulher bela aos olhos de Deus, já que eu tenho que pensar como Cristo? As mãos devem ser compassivas, ou seja, estende aos pobres e tem com que acudir ao necessitado. Ainda uma das características da mulher de Provérbios 31, e você vai encontrar no versículo 20, essa orientação para que eu e você pense de fato conforme Cristo. Tem até para os quadris uma parte feminina que é bem desenvolvida por Deus, né? Para todas nós. Como é que devem ser? Fortes para sustentar os demais e oferecer ajuda. Depois você lê lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E os joelhos dessa mulher? Ai, Cíntia, os joelhos? Sim, tem uma medida para o joelho para a mulher que quer ser com a mente de Cristo, que quer ter a mente de Cristo. Os joelhos devem ser fortalecidos na oração. Tudo leva a Deus em ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ah, vai me falar que tem dos pés também. Quer ver a medida dos pés da mulher que pensa como Cristo? Exercitados. Tem muita mulher com pé enferrujado. Como é que são os pés exercitados? São pés que levam o evangelho aos outros. Romanos capítulo 10, 15. A Bíblia nos dá vários textos, aqui eu deixei apenas alguns. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você é uma mulher que tem procurado viver conforme os parâmetros que Cristo deixa para você? Você tem procurado aplicar essa primeira verdade, se você deseja. E se você está passando ou conhecendo alguém que não consegue resolver o conflito sozinha, a primeira aplicação prática para você é essa. Pense com a mente de Cristo. Aliás, mesmo sem ter conflito, essa aplicação ela é para todas nós. Eu e você fomos chamadas para não nos conformar com esse mundo, mas nós devemos transformar pela renovação da vossa mente. Então vejam, mente, quando a Bíblia fala mente, mente, coração, diz respeito ao íntimo, ao interior. Transformar como? Sim, transformar eu quero do meu jeito? Não. Biblicamente. E aí você vê, só assim, quando a nossa mente é transformada, quando nós não nos conformamos com esse mundo, ou seja, tomar a forma do mundo, é que eu e você, amada mulher, no Dia Internacional da Mulher, aprende que nós vamos sentir, nós vamos provar, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que você ainda não sabe o quanto que é agradável fazer a vontade de Deus? Porque a sua mente ainda não pensa como Cristo deseja que você pense. Mas hoje é uma tarde oportuna para você aplicar essas verdades ao seu coração. E Cristo é o maior de todos os mestres, capaz de transformar a sua pobre mente, a minha pobre mente, em uma mente bíblica, em uma mente renovada, em uma mente que não segue os padrões desse mundo, mas segue pensando como Cristo. Tomou nota aí? Vocês estão me ajudando, não estão? Então vamos lá. Segunda aplicação que nós vemos baseado nesse texto. Quando nós vemos relacionamentos desgastados, eles necessitam de moderadores para auxiliar a solução. Que tipo de mulher você tem sido? Você já parou para pensar que você pode ser uma moderadora, uma conselheira, uma mulher conselheira
para intermediar, para ser um instrumento de Deus. E assim você poder ser auxílio para relacionamentos desgastados? Já parou para pensar? Mulheres aconselhando mulheres, mulheres aconselhando famílias, mulheres aconselhando jovens, mulheres aconselhando crianças, mulheres cristãs com a mente transformada por Cristo Jesus. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma só mulher que se colocar inteiramente à sua disposição. Minha querida mulher, você está perdendo tempo demais. Evode e Cinti, que eram duas mulheres cristãs, mas elas não conseguiram, em determinado momento, continuar caminhando juntas. Acaba dando um trabalhinho ali para o pastor Paulo, né? Para o apóstolo Paulo. Será que você não está dando trabalho para o seu pastor? Ah, mas eu acho que o pastor não devia falar assim, não. Eu acho... Quem somos nós? Você não deveria pensar concordemente com o que a Bíblia diz, exceto se você está tendo um líder que não está sendo bíblico. Agora, achismo, minhas irmãs, achismo não é respaldo bíblico para mim, para você, que deseja ser uma mulher conforme a mente de Cristo. Quantas mulheres têm perdido tempo? Quantas mulheres têm se afastado do meio do povo de Deus? Talvez você seja uma delas. Quantas mulheres até fazem, estão até envolvidas, são até líderes, mas não estão agradando a Deus porque não estão pensando concordemente. Nós precisamos e podemos pensar de forma diferente, mas nós não podemos fazer com que isso se torne um conflito. Evode e Cinti, que, em determinado momento, simplesmente enfrentaram esse conflito e não estavam conseguindo resolver sozinha. Porque Paulo diagnosticou o problema e disse, eu vou deixar aí você, meu companheiro fiel, para ser um mediador, ou um moderador, ou um pacificador, ou um conselheiro. O nome que você quiser usar, mas tem a mesma função. Ah, minhas queridas meninas de Deus, quanto tempo você tem perdido? Até quando você vai se afastar? Até quando você não vai pensar concordemente? Até quando você vai criar a raiz de amargura? Porque é outra reação que às vezes pode surgir. Ah, Cíntia, não, mas eu não estou vivendo assim. Mas se você sabe de alguém que está vivendo assim, seja uma mediadora. Nós poderíamos já ser mestras, como nos diz em Tito. É outra série que você pode alcançar aí, ir até ela aí na nossa playlist, Mulheres Ensinando Mulheres. Tito 3, nós devíamos já ser mestras do bem. Quanto tempo você tem desperdiçado com picuinha, com bobagem, com divisão, com discórdia? Acorda, mulher! Deus não te chamou para isso. Se você entrar muitas vezes com essas ideologias loucas que nós temos visto nos dias de hoje, porque às vezes você fala, não, eu não sou, mas você age como se fosse. Quer ver um exemplo claro? Quantas vezes você diz assim para sua filha, vai estudar, não precisa ser uma boa dona de casa, só que é bíblico, viu? Ser boa dona de casa é bíblico, tá lá em Tito, pode dar uma olhada lá nessa mesma série, tem um tema inteirinho, como ser boa dona de casa, dá uma olhadinha lá, talvez você precise melhorar nessa área. E é ou não é, quantas vezes nós ouvimos mulheres, inclusive cristãs, dizendo, você não precisa não ser boa dona de casa, vai estudar, vai trabalhar, ganhar muito para não depender de marido nenhum. Eu não estou dizendo com isso que você está errada ao incentivar a sua filha a ser uma boa profissional, a conseguir êxitos em todas as áreas, mas você não esqueça de investir na vida espiritual dela também. Essa é a área principal. Por trás dessa ideia é uma ideia feminista. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso não é bíblico. E o feminismo ele tem se alastrado, as ideias feministas, perdão, feminismo não, as ideias feministas têm se alastrado sutilmente, talvez na sua vida, na vida da nossa casa, na vida da nossa igreja, nos meios onde a gente vive. Qual é a ideia de hoje? A mulher tem que ser empoderada. A mulher maravilha. Nada disso. Se não for a maravilhosa graça de Deus na minha vida e na sua vida, nós não vamos para canto nenhum. Não precisamos, conforme eu já falei, competir. Por isso que tem um Brasil e um mundo cheio de mulheres extremamente cansadas. Por quê? Porque elas querem ser provedoras, elas querem ser as donas de casa, elas querem ser as que vão arrumar tudo.
Tenha sabedoria. Mas, Cíntia, meu marido é meio lerdinho, assim, ele não... Auxilie, vá dando os comandos, mas fique do lado, auxiliando. Não tome as rédeas, não tome a frente, não exponha, não desfaça. Lute pela sua família, mas lute com uma mente bíblica. Seja uma mediadora. Cíntia, isso aí não acontece comigo, mas se eu sei de alguém que está acontecendo, seja você um instrumento de Deus na vida dessa mulher. E se você está passando, minha filha, não perca mais tempo. Busque um aconselhamento bíblico. Temos pessoas sempre capacitadas que Deus levanta para nos auxiliar. Evódia e Cíntia, apesar de serem grandes servas de Deus, passaram um determinado conflito que não estavam conseguindo caminhar juntas. Então você não vai ser diferente. Então vejam, relacionamentos desgastados necessitam de mediadores ou de mediação para poder achar ali a solução. Às vezes a solução às vezes é fácil, mas você que está envolvida no problema, você não consegue diagnosticar, você não consegue achar uma saída. Não perca mais tempo. Essa tem sido uma das artimanhas de Satanás para dividir o povo de Deus. Não fique com picuinha, não fique com disse-me-disse, não fique com amargura no seu coração. Não fique cansada a ponto de se afastar, não fique preguiçosa, busque auxílio, busque ajuda de uma conselheira, de um mediador, de um líder espiritual, resolva, vamos juntas resolver os conflitos, porque conflitos foram feitos para serem resolvidos e não para serem guardados. Pegou a dica? Então vamos lá para a última lição prática. Última lição prática, até mesmo os melhores crentes evidenciam as marcas da salvação, poderão estar envolvidos em conflitos pecaminosos relacionais com pessoas também crentes e verdadeiras, né? Ou seja, não é apenas o joio que causa conflito ou o ímpio dentro da igreja. Às vezes é você. Lamentavelmente, mas às vezes é você. E você tem que ter consciência. Se você não se torna, muitas vezes, uma causadora de conflitos. A gente precisa observar a nossa conduta, a nossa vida. Então vejam, às vezes por que não resolve? Porque até mesmo uma das partes travam. Então a gente precisa ter consciência de que nós somos, ainda assim, pecadoras. Isso não significa que não somos salvas, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, mas a salvação traz sim vida que comprove essa eleição através de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma esperança que nunca deve faltar na nossa vida. Então a gente não pode simplesmente conhecer uma verdade bíblica e não vivenciar uma verdade bíblica. Então eu queria encorajar você. Se você é uma crente em Cristo Jesus, ou mesmo que você não seja, porque nós temos pessoas aqui, mulheres que não são, né? Fique atenta aí que também nós vamos trazer dicas, né? Lições práticas para você. Mas você que não significa que tudo está perdido. As coisas poderão ser solucionadas sempre na pessoa de Cristo Jesus. E a soberania de Deus, ela é irrevogável. Ela é uma verdade absoluta. Nosso Deus é soberano, mas Ele também é gracioso. Ele usa pessoas pequenas como eu para falar o seu coração, como você, para ser uma mediadora entre um conflito aí, entre duas. Eu estou colocando aqui duas, o texto nos diz duas, nos traz assim o nome de duas irmãs, mas pode ser que envolva até mais pessoas. Então, queridas, não estejamos caindo nas setas de Satanás, estejamos com os nossos olhos atentos para que verdadeiramente nós tenhamos a mente de Cristo Jesus, que é a primeira aplicação dessas verdades bíblicas. E você que não conhece a Cristo Jesus, a verdade chega para você nessa hora, está entrando aí na sua casa. Cíntia, como assim? Você precisa ter um conhecimento pessoal com esse Deus maravilhoso. Ele está disposto a perdoar os seus pecados. Ele faz de você, que é uma mulher muitas vezes, que cria conflitos, uma solucionadora de conflitos. Ele tem todo o poder para transformar a sua vida, trazer a paz que excede todo entendimento, porque conflito e paz são opostos, né? E nós queremos ter paz, porque paz é fruto do Espírito. Então, há saída para você, há solução para os seus conflitos,
Onde? Na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, você precisa ter uma caminhada bíblica com Ele. E a gente começa conhecendo Ele através da leitura das Escrituras. Se você ainda não tem um lugar para congregar, procure uma igreja presbiteriana mais próxima aí da sua cidade, você que está nos ouvindo. Aqui nós temos várias mulheres de vários estados do nosso amado Brasil e até de outros países também. Procure uma igreja presbiteriana séria, comprometida com as verdades do Senhor, ou alguma outra igreja que vai te ensinar as verdades bíblicas, que vai te levar para mais perto de Cristo Jesus. Você vai ver que a sua vida certamente vai fazer uma diferença. Você vai não simplesmente porque você não vai ter mais conflitos, mas porque quando cada um conflito chegar, você tem a certeza que Cristo é o maior e o melhor solucionador de cada um deles. Então, aquiete o seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com que haver de comer e beber. Busque ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa correr atrás de tudo que esse mundo viu, tem dito, para se sentir valorizada. O seu valor, a sua suficiência, a minha suficiência está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que Ele muito nos abençoe e que a sua vida seja ricamente abençoada através da Tarde das Mulheres, que nada mais é do que estudos bíblicos que irão certamente edificar a sua vida. E vamos aqui então encerrar esse momento deixando abracinhos. Hoje o nosso abraço vai de forma generalizada. Para quem? Para todas as mulheres. Um feliz Dia Internacional da Mulher para você que está nos ouvindo, que tem sido edificado com a palavra do Senhor. Compartilhe esses estudos que têm feito você crescer e eu tenho certeza que o nosso Deus se alegrará com isso. Mas ainda tenho alguns abracinhos especiais, especialíssimos, especialmente para mim. Eu tenho 3 pessoas na minha família que estão de aniversário essa semana. Então eu queria deixar um abraço mais que especial para minha irmã Giovana, aí em Campo Formoso, que está completando mais um ano de vida. Querida, que Deus continue abençoando sua vida, que você continue essa mulher servidora, virtuosa, que se dedica sempre na casa do Senhor, com a sua família, na nossa família. Então eu desejo que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, viu? Amo você e feliz aniversário, agora dia 10 de março. E também no dia 10 de março, eu tenho, não é para uma mulher, mas é para um homem muito especial na minha vida, que é o Daniel Filho, o meu filho. Meu primogênito, Daniel Filho, que Deus continue abençoando sua vida, como tem me alegrado com o que Deus tem feito no seu dia a dia. Deus continue fazendo de você um homem bíblico, um homem de caráter moldado na pessoa de Cristo Jesus. E nunca se esqueça que aqui tem uma mãe que ora por você todos os dias. Feliz aniversário, meu filho, eu te amo. E, se não bastasse, ainda tem o meu pai, outro homem, dia 11 de março, né, painho? Um abraço mais que especial e saudoso para o senhor. Deus continue mostrando as verdades dele através da Bíblia para a sua vida. A Bíblia diz que ainda na velhice dareis frutos. O Senhor não está na velhice não, né? Está na melhor idade. Mas o texto bíblico nos diz que o Senhor cuida de nós todo o tempo. E que a sua vida seja bastante frutífera. Muito obrigada por tudo, pela sua presença, pela pessoa que o Senhor é. Um abraço saudosíssimo, viu? Daqui, ó, do tamanho do Rio Grande do Sul, para chegar aí na sua casa na Bahia. Que Deus continue lhe abençoando também. Amo muito o Senhor. Resumindo, todos os aniversariantes, né, deixo um especial para esses 3 familiares que eu amo de coração, que são bênçãos de Deus na minha vida. E assim como eu não sei o nome de todos vocês, se tiver mais alguém fazendo aniversário, que Deus continue abençoando a sua vida e que você seja sempre um instrumento do Senhor, onde quer que você esteja, tá certo? E agora, eu não vou dizer só até quarta-feira, mas eu quero dizer para você que na próxima semana nós temos novidade. Qual é a novidade, Cíntia? Série nova.
Não perca! Encerramos agradecidos a Deus por essa série Resolução de Conflitos, mas na próxima semana nós estaremos iniciando uma nova série. Como que vai ser o nome, Cíntia? Aconselhamento para mulheres. Não podia deixar de existir essa série, né? Então nós vamos ver vários temas, vamos ver sobre ansiedade, vamos ver sobre ira, vamos ver sobre algumas doenças, vamos ver sobre as emoções, vamos ver sobre aparência, assuntos que diz respeito à nossa vida feminina. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu aguardo por você na nossa nova série, na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!